Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre fundos de investimentos imobiliários, que é aquele investimento que você compra um pedacinho de um imóvel, como uma cota, né? Já falei em outros vídeos, vou deixar o link aqui para você rever se não viu ainda, e você então passa a participar desse investimento. E a questão é, estamos em junho de 2021, 25 de junho hoje. Tá? Vale a pena investir em fundos de investimento imobiliários atualmente? Como é viver de rendas com fundos de investimentos imobiliários? É possível viver de rendas? Então a gente vai ver tudo isso nesse vídeo aqui. Para quem não me conhece, então, eu sou Carlos Sampaio, eu sou administrador de empresa, especialista em finanças, Master Coach, atuando como planejamento de finanças pessoais, mentoria e consultoria financeira. Bom, te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e conheça mais também no Instagram, no Telegram e no blog e página Sampaio Sucesso Financeiro. Legal, vamos aos fundos de investimento imobiliários então. Vale a pena? Bom, primeira coisa, a longo prazo, que é o investimento aquele que você faz com mais de 5 anos, ou seja, você vai colocar o dinheiro lá, já tem as reservas de emergência, já organizou as finanças, você vai então atuar mais a longo prazo buscando rentabilidade e crescimento dos seus ativos. Então, é renda variável, né? Repetindo, que já foi falado outras vezes, é renda variável. Então, você tem um prazo de acumulação, assim como é investir em ações. Então, os fundos de investimento imobiliários valem a pena e é possível viver de renda? Sim, e é uma alternativa excelente, porque em épocas de inflação baixa, a rentabilidade dos fundos é muito maior do que a renda fixa, né? Mesmo agora com um aumento da taxa Selic e essa perspectiva de crescimento em 2021 ainda um pouco mais, eles continuam sendo atrativos sim, tá? Bom, tem alguns aspectos do passado que eu vou comentar em seguida e que é importante conhecer para tomar a decisão de você comprar ou não comprar agora. E como é que você pode fazer isso? Tá? Bom, as vantagens do fundo de investimento imobiliário para investir é em relação à facilidade de análise comparativamente a analisar uma ação. As variáveis envolvidas são menores do que são você analisando uma empresa, analisando a situação econômica e financeira da empresa e as suas características, enfim, tem muito mais variáveis para analisar, então exige mais. Os fundos são menos, claro que tem também algumas variáveis fundamentais para serem analisadas, né? Mas são menores, então essa é uma coisa, a facilidade. Outra coisa são que eles sofrem, existem setores, né? Tem que olhar os setores. Quais os setores que você se sente mais identificado? Então, dentro dos fundos, eles se classificam em, por exemplo, setores de shopping, né? Então, todos os shoppings que existem no país, você, cada um deles por região, enfim, por tipo, eles formam então uma categoria. Então, tem shopping no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, e alguns desses shoppings têm um fundo, tem um administrador. Bom, tem outros shoppings pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, enfim. E isso você, então, forma um setor de shopping. O setor de shopping, por que eu estou separando isso? Porque vamos ver os outros setores. O setor de shopping em 2020 sofrendo bastante. Então, só para ter uma ideia numérica, o ano de 2020 gerou, até o final de 2020, o setor de shoppings, eles tiveram uma desvalorização na cota de 21%. Ou seja, se você comprou, tinha uma cota em janeiro de 2020, final de 2021, no conjunto, né, o conjunto de shoppings, ele teve uma desvalorização de 21%. Ou seja, ele começou a recuperar no segundo semestre, mas ainda não, e ainda não aconteceu integralmente, por conta que nós estamos vendo que estamos saindo de um processo de pandemia bastante rigorosa, a vacinação começou a se intensificar agora, e está voltando, mas foi o setor que teve esta 21% de desvalorização. Como se você tivesse R$1.000 no início do ano e no final do ano você tem R$800, tá? Só para ter uma ideia da dimensão. Bom, então esse é um setor que tende a recuperar e voltar a ser o que foi em 2019. Bom, e outra coisa é assim, dois aspectos. Esse foi a valorização, a oscilação. Então, os fundos, é importante que eles tenham oscilações, tá? Então, tivemos um momento de crise, teve oscilação. Mas tem os rendimentos, que são os proventos que você recebe mensalmente daquelas lojas que estão alugadas, como se você fosse dono, num shopping, por exemplo, tá? Bom,
Esse é um setor. Outro setor, seguindo aqui para ter uma ideia da dinâmica que foi 2020, como é que nós chegamos até hoje, nós estamos em 2021 com um processo de recuperação, ainda em recuperação. E felizmente é uma recuperação que está acontecendo, podia estar pior, né? Bom, então o outro setor seria, chama-se de lajes corporativas, é equivalente, por exemplo, para quem não conhece, um edifício, por exemplo, de escritórios. Bom, à medida que os escritórios estão, muitos deles também sofrendo com a pandemia, aí também tiveram um processo de desvalorização. 18%, menos 18%, essas cotas fecharam o ano de 2020 em termos de oscilação. O que não interfere nos rendimentos mensais de forma tão significativa. Você tem os rendimentos, porque não foi fechado todas as lojas, não foi fechado todos os escritórios, mas diminuiu uma parte. Enfim, o rendimento é uma outra forma de ganho. Outro setor, então, seguindo aqui em termos dos piores para os melhores, tá? Existe um grupo, um setor de fundos chamado fundos de fundos, tá? Os FOFs, né? Então cada fundo tem administrador e os fundos então têm ali a escolha então, essas são as categorias. Nesse caso aqui, fundos de fundos são aqueles fundos que são feitos de vários outros fundos, então é uma forma diversificada de fundos imobiliários. Tá? Eles tiveram uma desvalorização de menos 14%, então 21% para shopping, 18% para lajes corporativas, os escritórios como exemplo, e fundos de fundos teve 14%. Depois abaixo, quase concluindo esse grupo aqui, o setor de logístico, ou seja, aqueles galpões logísticos, onde são guardados os produtos para distribuírem, no que nós vimos como o grande crescimento do e-commerce. Né? 40% das compras no segundo semestre de 2020 foram feitos pela internet. Então, na distribuição, é preciso ter os galpões para estarem então dispostos lá os produtos, e isso então se tornou mais atrativo. Então ficou ali em torno de menos 6% de perda, ou seja, quase zerou, tá? Comparativamente aos outros setores. Então a média desse setor ficou em menos 6%. E por fim, existem também os fundos imobiliários de papéis, chamados, que são os CRIs, né? Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então, esses tiveram, na média, uma valorização positiva. Tá? Bom, então, esses são os dois digamos, as duas melhores performances. E a tendência, então, é de que continue nesse processo de recuperação proporcionalmente e gradativamente conforme essa distribuição. Ou seja, os CRIs continuam sendo atrativos, sendo boas escolhas, claro, tem que fazer algumas análises, e também aí vem o logística, que continua sendo, ou seja, os hábitos de compra devem continuar como foi em 2020 e seguir então atrativos para terem mais galpões logísticos. E outra característica é que é muito mais fácil, então, novos empreendimentos construir um galpão logístico do que construir, por exemplo, um edifício, né, para escritórios. Então, comparativamente, num primeiro momento a curto prazo, tem uma atratividade aí. Tá? Bom, outra coisa importante é que no setor, a crise acelerou o e-commerce, né? Então, como eu falei, 40% de compras no segundo semestre. Tá? Isso é extremamente importante e é uma sinalização de um novo jeito de vivermos aí, né? E tende então a crescimentos maiores para esse ano 2021. Importante dentro dos recebíveis dos CRIs, né, que a média de dividend yield, ou seja, de rentabilidade no ano foi 7%. Uma forma de ver se isso é bom ou ruim é comparar com o que você teria, por exemplo, na renda fixa, um título do Tesouro IPCA, por exemplo. Tá? Se você tem 7% e o Tesouro IPCA, que é uma parte fixa e uma parte de inflação, tá? Você tem menos de 7%, continua sendo mais viável ou mais interessante o FIIs, além de ter aqui a possibilidade da valorização da cota, você ter esse imóvel valorizado. Bom, interessante ainda, esses dois, os fundos de fundos também tiveram uma performance de 7%, em torno de 7% em termos de rentabilidade
no ano de 2020. Bom, quase concluindo então, só dois aspectos aqui importantes para a gente ficar de olho em 2021, que é se fala da taxação de imposto de renda sobre dividendos, tá? Que pode influenciar então na rentabilidade dentro desse conceito de que hoje não tem imposto de renda e passaria a ter. Isso não está ainda, não se bateu o martelo, como se diz, né? E também quanto à taxa de juros, normalmente os fundos eles se tornam muito atrativos quando a taxa de juros é baixa. Tem uma tendência de subida de taxa de juros da Selic, né? Mas chegando no ano em torno de 5%, está sob controle e não vai afetar essa, digamos, essa atratividade, repetindo, para os fundos imobiliários. Bom, concluindo então esse vídeo, vale a pena ter fundos imobiliários numa carteira? Sim, se for a longo prazo, se você tiver reserva de emergência, se você tiver aquela base de fazer algumas comparações, algumas eu falei aqui, escolher os setores que você se identifica, que estão com uma perspectiva mais atrativa. E também outra coisa é o seguinte, saber o preço, né? Que preço está. O preço, como é que se define? Por exemplo, tem uma premissa básica que é o seguinte, se o preço hoje da cota está R$100, você vê, tem um múltiplo que se chama, que é um indicador, que é o número 1, por exemplo, fazer uma divisão do preço, 100, por exemplo, for a cota, e o valor patrimonial. Se o valor patrimonial também é 100, então o 100 sobre 100 dá 1. Toda a relação que você tiver dessa forma, se ela for maior que 1, ele está caro, teoricamente. Pode ser um bom fundo, está caro, mas não quer dizer que ele seja descartado. Ele está caro porque ele é bom demais, todo mundo está procurando. Tá? Então vale a pena ou tem perspectiva. E se ele estiver abaixo de 1, ele é barato. Tá? Então está aí uma referência para se analisar o fundo. Claro, tem uma série de outras variáveis, né, menos que as ações, mas que eu não vou me estender aqui para falar de cada um deles. Né, mas é vacância, inadimplência e outros índices que tem que ver, também a localização, de onde estão os imóveis. Você pode estar em imóveis, por exemplo, em lugares que estão mais afetados em termos de crise e outros menos. Por exemplo, o Rio de Janeiro está com um problema maior do que São Paulo. Tá? Então está aí, na hora de escolher, ver onde que você pode se posicionar. Muito bem, então esse é o vídeo. Concluindo, definitivamente, vale a pena fundos de investimento imobiliário no prazo e vale a pena também pensar que isso é uma forma de você ter uma renda variável para o seu futuro, viver de rendas, em outras palavras, tá bom? Então, ficamos por aqui. Conheça mais, então, por fim, tá? No meu curso de Finanças, que fala muito sobre finanças de modo geral e também aborda o que é os fundos de investimento imobiliários, tá bom? Ficando por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!